Então, né, pessoal, toda essa parte rosa são países subdesenvolvidos ou também chamados de países pobres. Toda essa parte que está de amarelo são chamados de países desenvolvidos ou também países ricos. Observa que também pode ser chamado de países do norte, esses que são os desenvolvidos, e países do sul, tem mosquito aqui, do sul, os subdesenvolvidos. No entanto, é uma divisão de norte e sul que não obedece à linha do Equador, mas obedece o critério econômico, o critério geoeconômico, certo? Então, observa que nós estamos na parte subdesenvolvida e todo o continente americano também está na parte subdesenvolvida. Bom, os tópicos de estudo são divisões regionais do continente, critérios utilizados nas divisões regionais, colonização e descolonização, organização e produção do espaço, economia e curiosidades, que é a parte da apostila de vocês que fala sobre o continente africano. E nós vamos começar a trabalhar essa divisão regional. Na verdade, são duas divisões regionais que a gente vai usar para analisar e analisar também os seus critérios. O que eu vou passar aqui para vocês vai ser o geral de tudo e depois a gente vai se aprofundar a partir de conteúdos e de análises e reflexões que vocês vão fazer de forma individual. Aqui nós temos uma divisão do continente africano, que nós chamamos de África Mediterrânea e África Subsaariana. Também a África Mediterrânea é chamada de África Islâmica ou setentrional. Setentrional porque está a norte. Também em algumas literaturas você encontra a expressão África do Norte. Observa também que tem alguns mapas que vocês vão encontrar o Sudão aqui na África do Norte. Isso vai depender de alguns autores. Então tem autores que o Sudão está aqui na África subsaariana, outros ele vai estar na África do Norte. Essa divisão regional desse mapa anterior que eu mostrei para vocês, o critério, ele tem como base de divisão o deserto do Saara, que é o principal fator geográfico para dividir a África em África do Norte e África subsaariana. Além do divisor natural, que é o deserto do Saara, não se esqueçam disso, um outro elemento é também a religião, que é o islamismo, presente de forma bem predominante na África mediterrânea. Então, algumas características do norte da África, né? Limita pelo mar Mediterrâneo, ao sul pelo deserto do Saara, a leste pelo mar Vermelho, como eu mostrei lá no mapa para vocês, a oeste pelo Oceano Atlântico, clima deserto, que levou a população a se concentrar mais nas áreas litorâneas. Exporta produtos, lembra da base geológica do continente, que é rica em recursos naturais, petróleo, gás natural, ferro e fosfato. O norte da África se divide também em duas partes, ou seja, é uma divisão regional dentro de uma outra divisão regional. Aqui nós temos o mapa político novamente para vocês poderem perceber essas divisões que eu falei, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, Oceano Atlântico e Oceano Índico, a África do Norte e a África Subsaariana. Aqui nós temos algumas características da África subsaariana. Ela é localizada ao sul do deserto do Saara, ou seja, o que vai dividir essa região, deserto do Saara, norte e sul. Então, a África subsaariana, sul do deserto do Saara. Povoada principalmente por povos negros, grupos de várias religiões, marcada pelo baixo desenvolvimento, pobreza e fome, contrário da África do Norte. Concentra os piores índices de IDH do mundo, muito afetada pela colonização europeia, que só queria sugar, né, para si o que tinha de importante, dane-se o resto. Apresenta vários problemas socioeconômicos, como fome, que castiga boa parte dos habitantes, doenças como a AIDS, que tem uma curiosidade aqui na frente que eu vou mostrar para vocês. Ó. A AIDS é um outro fator agravante. Aproximadamente 70% dos portadores mundiais do vírus HIV são da África subsaariana. Olha que coisa interessante, né? A gente está estudando tanto o coronavírus e também tem outras doenças que atingem continentes numa proporção tão grande como a AIDS no continente africano.
cerca de 1 em cada 3 adultos de Botsuana, Lesoto e outros países está infectado. Até 2020, os países africanos mais atingidos podem ter a sua população em 25% em virtude dessa doença. Então, olha que curiosidade triste, né? Dentro de um continente. Todos esses fatores, aliados à falta de apoio de organismos internacionais, fazem com que os países africanos, em sua maioria, apresentem uma baixa qualidade de vida, demonstrado no IDH baixo. O último índice de desenvolvimento foi analisado em 2010, onde das 20 últimas posições, 19 pertencem aos países da África subsaariana. Então, é um país, um continente, onde concentra uma grande quantidade de países em extrema pobreza. E a AIDS é um fator aí preocupante, né, nesse território. Não só a AIDS, mas também outros tipos de doenças. Aí nós temos uma outra divisão regional, que é seguindo critérios socioculturais, que divide a África setentrional, a África ocidental, a África central, oriental e meridional. Então aqui nós temos a África setentrional, nós temos a África ocidental, a África central, a África oriental e a África meridional. Algumas características dessa divisão do continente africano, tem aqui a África do Norte, ela é bastante urbanizada, população concentrada no litoral e um clima mais ameno. Aí tem a África Ocidental, a África Central. É interessante, na África Ocidental tem uma diversidade de biomas, é um clima de transição entre o seco e o deserto, o úmido, a questão equatorial. Essa diversidade de clima se dá por quê? Pela localização, linha do Equador, então faz com que a incidência de raios solares na região central seja maior. E aí essa divisão, essa incidência, ela vai diminuindo à medida que se aproxima dos polos, como nós temos um continente de extensão grande de norte a sul também. Então nós temos florestas tropicais, equatoriais. A leste do continente, que é a África Oriental, uma vegetação bem diversificada, florestas tropicais. Aqui também tem países subdesenvolvidos economicamente, pouco desenvolvidos. E ao sul predominam os desertos, a vegetação mediterrânea, ricos em minerais, diamantes, muito cobiçados pelos europeus historicamente. Com exceção da África do Sul, todos os países são pouco desenvolvidos e depende da exportação de produtos minerais, marcado pela fome, pobreza e surtos de casos de AIDS. E aí depois vem o processo de colonização e descolonização do continente africano. Esse mapa aqui mostra um pouquinho da partilha da África. Essa partilha, ela está se referindo ao processo de colonização. Quais eram os países que dominavam esses territórios? Como, por exemplo, o Brasil, ele não era dependente de Portugal, depois teve aí o processo de descolonização, que é a independência do território. O processo de descolonização da África, ele acontece pós Segunda Guerra Mundial. Quando as potências europeias estão enfraquecidas, então essas potências, elas são, entre aspas, obrigadas a deixar que esses países que antes elas dominavam, deixar com que esses países caminhem com as suas próprias pernas. Só que aí é que está o problema. Esses países eram levados por outros países, como por exemplo, para vocês entenderem melhor, quem mantinha esses países eram as potências. Então, como elas enfraqueceram com a Segunda Guerra Mundial, todos esses países têm que caminhar com as suas próprias pernas. Então, faz com que eles já comecem enfraquecidos. Então, hoje carrega aí o codinome de subdesenvolvidos. Tem mosquito aqui. É diferente que o Brasil? Não. Aí o processo de colonização, que vai ter como ponto de partida o processo de colonização e a descolonização. A descolonização tem como ponto de partida a Segunda Guerra Mundial. A colonização, ela acontece no século XIX, com a expansão da industrialização pela Europa,
que buscava na África matéria-prima e mão de obra barata, né? Essa história a gente já conhece. Houve a Conferência de Berlim, que fez com que esse território fosse distribuído e fosse comandado pelas potências europeias, só que na colonização da África os povos foram distribuídos a partir de interesses europeus. Não levou em consideração as pessoas que estavam ali, os povos que estavam ali. Então, olha só, tribos aliadas foram separadas e tribos inimigas foram unidas. É por este motivo que nos dias de hoje ocorrem tantas guerras civis. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que as colônias africanas começaram a alcançar sua liberdade e a se solidificar na formação de modernos países africanos. Modernos, entre aspas, moderno no sentido de independência. Então nós sabemos que nós estamos num continente onde tem uma diversidade econômica muito grande. Então no processo de colonização do continente africano não foi levado em consideração os povos que ali estavam, o território na qual estava sendo colonizado, e sim os interesses daqueles que estavam a colonizar aquele continente, que eram as grandes potências europeias. E depois acontece a descolonização, quando esses países que antes eram guiados pelas potências começam a ter que caminhar com as suas próprias pernas. O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX. Sua independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. Um acontecimento que envolveu muitos países, dentre eles as nações europeias, que detinham territórios de exploração no continente africano. E quando, no fim dessa Segunda Guerra, as potências europeias se enfraqueceram, e o quadro político, econômico e social deixado pela colonização não beneficiava o desenvolvimento econômico do continente africano. Ou seja, com o enfraquecimento das potências europeias, eles descolonizaram, ou seja, deixaram de ter sobre seu domínio essas colônias. Então as colônias se tornaram países independentes. Os países africanos se tornaram meros exportadores de matéria-prima, porque isso tinha abundância, né, no território, e poucos países se tornaram independentes antes da Segunda Guerra, e o processo de independência também não foi uniforme. Alguns países tiveram aí longos períodos em busca para conquistar a sua soberania, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento das potências europeias. Bom, pessoal, essa primeira parte, né, em relação ao continente africano, a gente vai parar por aqui agora, e lá no post de vocês no canal tem a opção de colocar dúvidas. O que eu fiz aqui foi um geralzão. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Nas próximas aulas eu vou caminhar para vocês algumas atividades, e vocês já fizeram também algumas atividades na apostila de vocês. As atividades na semana que vem eu vou voltar para fazer as correções devidas e a gente vai tirando as dúvidas. Qualquer dúvida também, aqui embaixo, esse vídeo está no YouTube, vocês podem escrever aqui embaixo, segue lá, curte lá, dá um joinha. Desculpa pelos erros, pelo vai e volta, pela parte escura aqui do lado, mas aos poucos a gente vai se adaptando. O que eu quero que vocês façam é uma releitura lá da apostila, para que a gente possa compreender melhor essa parte de visão do continente africano, colonização e descolonização. Lembra dos conceitos agora. Quais são os três tópicos? Regionalização do continente africano, colonização e descolonização, ok? Grande beijo, boa Páscoa para você e para sua família, fique com Deus, semana que vem estamos juntos de novo. Curte aí, hein? Como dizem os youtubers, se você gostou do meu vídeo, dá um joinha, me segue lá, hein? Beijos, fiquem com Deus!